aí, pessoal, o assunto é distribuição eletrônica. É como se a gente estivesse procurando saber o endereço do elétron no átomo, né? Aí no primeiro entendimento a gente vai ver esse endereço nas camadas, tá bem? Então você tem aí as camadas de K a Q, não é? E essas camadas elas também podem ser enumeradas de 1 a 7, onde cada camada tem uma quantidade de elétrons que suporta. Só que, para a gente saber o endereço, não precisa apenas a gente saber a rua, é preciso saber a cidade, é preciso saber o número da casa, é preciso saber o estado. Então, são algumas informações que são necessárias, né? Então, além da camada, tem algumas outras informações sobre os elétrons. Aí a gente está tratando de nível e pode ter também os subníveis. Vejamos, nas camadas K a Q, cada uma com a sua quantidade de elétrons, e também nos subníveis, cada um com sua quantidade de elétrons. Especificamente agora o subnível S com 2 elétrons, P com 6, D com 10 e F com 14. Tá bem? Então você vai ver, ó, que o nível K, agora chamado de 1, o nível L 2, no nível Q é numerado por 7. Lembrando que cada orbital comporta 2 elétrons, né? No subnível S cabe 2, no P 6, no D 10 e no F 14. Para tudo isso, aí agora a gente vai ver, e é o principal objetivo dessa aula, é como construir o diagrama de Linus Pauling. Vamos lá? Para construir esse diagrama, é preciso que a gente obedeça direitinho essas setas. Então, vamos lembrar. A gente tinha que a primeira camada é a camada K. Nessa camada K, só cabia 2 elétrons, então só vai ter o subnível S. Então, vai ser 1s2, tá bom? Sigam direitinho a ordem das setas. Na segunda camada, a gente vai ter lembra que é a camada L e ela tinha 8 elétrons. Então, vai ser 2s2 e 2p6. Observa que aqui, ó, na camada 2, ó, somando aqui 2 e 6 vai dar 8, que é exatamente a mesma quantidade que cabia na camada L. E assim sucessivamente nós vamos traçando essas setas para adquirir todos os subníveis. Só para dar um exemplo, a gente vai fazer a distribuição agora de um átomo neutro. Vê bem, o átomo em questão aí é o cálcio, que tem número atômico 20, ou seja, tem 20 prótons. Se ele está neutro, a mesma quantidade de carga positiva é a mesma negativa. Se ele tem 20 prótons, 2, 3p6, 4s2. Se você somar aqui, ó, como se fossem os expoentes, que não é um expoente, é apenas a representação da quantidade de elétrons, você vai ver que vai dar 20. Vamos lá? 2 mais 2, 4, 6, com 4, 10, 12, núcleo bem mais recheado de prótons. Aí, ó, vamos distribuir os 92, também um exemplo de um átomo neutro. Aí vai seguindo, ó. Tem que respeitar essas setas, não vamos fazer só na horizontal, só na vertical. É nessas setas inclinadas do diagrama de Pauling. Então, se você for aí somando, aí quando chega aqui, você vai ter o F4. Pode surgir a pergunta, professor, mas não seria F14? Por que parou em F4? Vamos contar? Se você for contar aqui todos os elétrons, até aqui dá 90. 90 não, perdão. Vai dar 88. Até aqui, ó. Até aqui vai dar 88, se você for somar. Então, se dá 88, eu preciso completar apenas quanto? 92. Então, para dar 92, eu só poderia botar 4. Aqui cabe 14, mas só precisa eu colocar 4. Mais um exemplo aqui, ó, do níquel. Agora, número atômico 28. Mais uma vez, seguindo o diagrama de Pauling. Então, se você for observar, aqui vamos ver bem esse exemplo. Olha, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, com 2, 12, 18, até aqui dá 20. Veja, mas eu tenho que distribuir 28. Depois do 4s2, seria o 3d10. Mas veja, se eu for colocar o d10, aí vai ser 30. Passa da quantidade que eu quero. Então, tem que ser apenas d8. Agora, a gente vai ver uma distribuição de um cátion. O que é um cátion? É um átomo carregado positivamente. Vamos lembrar, para ser um cátion,
ele perdeu elétrons, ou seja, ele tem 25 prótons, isso aí não vai alterar, mas se ele estivesse neutro, ele teria 25 elétrons. Como ele está positivo, ele tem mais carga positiva que negativa. Então ele perdeu 2 elétrons. Vamos ver como é que fica essa distribuição. Nós vamos distribuir os 25. Aí seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Por que d5? Para completar os 25. Só que essa nomenclatura aqui representa 25 elétrons. Lembra que ele perdeu 2, que é elétron negativo. Quando perde, fica positivo. De onde vai sair esses 2 elétrons? Num primeiro momento, a pessoa pode achar que vai sair daqui, ó, porque foi o último escrito. Mas lembrando, ele vai sair da camada mais externa. Vamos ver qual é a mais externa. Aqui eu tenho a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a camada 4. Observa que esse subnível, apesar de vir depois, ele é da camada 3, então ele vai sair da camada 4. De onde vai sair o elétron? Nesse caso, vai sair daqui, porque a camada 4 é a camada mais externa. Essa é agora, vamos lá ver mais um exemplo. Agora a distribuição eletrônica do cálcio 2+, ou seja, o cálcio depois de perder 2 elétrons. Como é que ficaria? Vamos fazer a mesma distribuição. Distribui lá os 20, ó. Vamos ver como é que tem 20, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. Só que ele perdeu 2 elétrons. Nesse caso, de onde é que perde? Perde da camada mais externa. Qual é a mais externa? Entre 1, 2, 3 e 4. Obviamente da 4. Não vamos gerar confusão. No anterior, a gente não retirou do último subnível escrito. Aqui foi do último subnível escrito. Vamos lembrar, é da camada mais externa. E nesse caso, qual é a camada mais externa? A 4. Só mais um exemplo para a gente fixar a distribuição do cádmio 48. Vamos seguindo o diagrama de Linus Pauling, né? Aí termina no 4D10. De onde vai sair? Vai sair da camada mais externa. Nós temos aqui até a quinta camada ocupada. 1, 2, 3 novamente, 5. Então, observe que essa quinta camada é a mais externa, então vai sair dela. Agora a gente tem um exemplo da configuração eletrônica de um ânion, não mais um cátion. O que é um ânion? É quando ganha elétron. Lembra que o elétron é negativo, fica negativo. Cada vez ganhando elétron, fica mais negativo. Aqui é mais simples, é só você lembrar. Ó, o número atômico, nesse caso, não é 35, ele ganhou quantos elétrons aqui? 1. Então, não vou distribuir 35, eu vou distribuir 36, porque ele teria 35 neutro. Como é que faz? Diagrama de Pauling. Vai seguindo as setas e tem que dar 36. Ó. O 35 seria até aqui, 4p5. Vamos somar para ver? Ó. 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, com mais 5, 35. Só que como ele ganhou um elétron, aí ele não vai ser 4p5, vai ser 4p6. Mais um exemplo, agora, ó, do enxofre 2-, ele ganhou 2 elétrons. Então ao invés de distribuir os 16, eu vou distribuir os 18. Como é que seria? Segue o diagrama de Pauling. 1s2, 2s2. Aí, ó, quando você 2p6, 3s2, aí seria 3p4, se fosse só o 16, porque aqui dá 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12 mais 4, 16. Só que ele não ganhou 2 elétrons, então, quando ele vai ganhar, aí vai ser 3p6. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é esse, é que vocês aprendam a construir o diagrama de Linus Pauling. Vamos todo mundo testar o diagrama de Linus Pauling e fazer a distribuição eletrônica, tanto dos átomos nêutrons quanto do cátion e dos ânions. Até a próxima!